aqui. Então, vamos lá. Então, o primeiro objetivo, como eu disse, é orientar a comunidade escolar sobre o retorno presencial. Segundo objetivo, refletir sobre a importância de cumprir os protocolos de saúde contra a Covid. Terceiro objetivo, esclarecer possíveis dúvidas quanto ao revezamento dos grupos de alunos. Então, a gente tem esses objetivos aqui para a live. Para que a live ocorra bem, a gente dividiu ela em algumas questões que a gente vai tentar responder nessas lives, a gente chama elas de atividades, né? Mas vão ser questões que a gente vai responder. Primeiro momento da live vai ser um momento de acolhida e sensibilização, para que vocês entendam a importância de estarem aqui. O segundo, como se dará o retorno presencial dos alunos. Então, a gente vai explicar como isso vai acontecer. O terceiro, em qual semana meu filho estará na escola presencialmente? A gente vai tentar responder isso. A gente já mandou nos grupos de WhatsApp de vocês, dos pais, né? Uma lista com o nome do aluno e a data em que ele estará presencialmente na escola. Mas a gente vai falar sobre isso também, explicar melhor. A quarta questão, quais protocolos de segurança contra a Covid devem ser seguidos, né, obrigatoriamente no espaço escolar? A quinta questão, a gente vai esclarecer sobre o programa Ensino Integral, o que muda quando o aluno estiver de forma presencial nas aulas. A sexta questão, a gente vai falar das atividades e das aulas dos alunos que permanecem em estudo remoto, como isso acontece. Pode passar para o slide 4 agora, que é o das atividades, Emerson. Deixa eu ver, coloca o fone para escutar o YouTube, Graci, ele está falando para mim. Tira o som e coloca o fone. Tá com muito atraso de áudio, é isso? Você não está conseguindo passar os slides, Emerson? Ok. Ele está falando que o problema de som era com o do William, que ele já resolveu, o microfone do William. Eu vou voltar a colocar meu som aqui, só um momentinho, meu microfone. Só um momento que eu já vou arrumar. Pronto. Veja se melhorou o som. Eu vou entrar no link do YouTube agora, tá? Para ver como é que o pessoal está conseguindo receber o som lá. Tem que voltar no anterior, eu não estou ouvindo vocês, tá? Bem. Isso. Muito bem. Isso. Emerson, você já está adiantando alguns slides? Eu estou percebendo aqui. Fica no segundo slide que fala das atividades. Graciela, você está me ouvindo? Tá bom? Porque assim, a gente está passando algumas atividades do que a gente vai falar. Aí você não adianta os slides não, tá bom? Você já está passando lá na frente. Sim. Estou ouvindo, William. Isso, fica nesse... Volta mais um. Ele tá voltando, gente. Já chega lá. Tô ouvindo o William com um pouco de atraso, mas estou ouvindo. Eu acho que está com um problema na transmissão dos slides, porque... Isso, fica nesse... Isso, agora pode passar mais um, vai ser o 7 agora. Haverá transporte escolar? É o item 7 das atividades. Pode ir para o item 7 das atividades, é o próximo slide. Tem bastante atraso. Pronto. Muito bem. Está um pouquinho de atraso aqui para mim, mas agora fica nesse mesmo. Então, vamos lá. E aí a gente vai falar se haverá transporte escolar, a gente vai falar se é obrigatório o uso do uniforme escolar, a entrega dos boletins de desempenho dos alunos, a atualização dos dados cadastrais, como vocês vão precisar ir na escola para fazer isso. Isso a gente tratou na
na reunião da parte da manhã. O item 10, sobre a assinatura do termo de responsabilidade para os alunos que continuarão no ensino remoto, né, do termo de ciência e compromisso para os alunos que participarão do ensino presencial. E o item 11, a gente vai tratar também sobre a mobilização dos alunos no processo de indicação de livros, de livros literários, programa Psicólogos na Escola, a gente vai fazer lives aí pensando nos alunos e nos pais também, para acolher essa coisa da saúde emocional também. A gente já vai falar sobre isso também, tem um slide próprio para isso. Vamos mostrar na agenda da semana tudo que vai acontecer nesse restinho de semana. E tudo isso a gente vai falar, vai ter um momento para falar de cada coisa dessa na reunião. Claro, vocês vão poder escrever dúvidas no chat, eu já percebi que vocês estão já escrevendo algumas dúvidas, a gente vai coletar todas essas dúvidas, no final da live a gente responde aquilo que a gente acabou não respondendo durante a live, porque às vezes na nossa fala mesmo, já vai ter respostas a essas dúvidas de vocês, tá bom? Pode passar agora o slide, Emerson, você pode ir para o slide da sensibilização, por favor. E esse slide da sensibilização, que é o próximo, Emerson, ele vai falar uma frase de Paulo Freire, que a gente trouxe aqui para a reunião, que é esta, né? Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão. Paulo Freire é um teórico que a gente segue muito na escola de tempo integral, porque ele vai falar dessa pedagogia da presença, da escuta ativa, e é por isso que a gente está aqui se revirando nos 30, né? Brigando um pouco com a tecnologia para falar com vocês. Eu vou pedir desculpas aqui, não está dando certo, está com um atraso muito grande. Você continua, por favor, eu vou sair, tá organiza todo o material com muita antecedência, mas às vezes a gente passa por alguns problemas técnicos. Mas a gente precisa falar com vocês. É necessário esse momento de que a gente oriente vocês, e a gente está usando todos os canais, tanto presencial para os pais que estão indo na escola, que vieram na nossa reunião presencial, quanto aqui pelo YouTube, para atender esses pais que às vezes não conseguem ir na escola porque trabalham. Então, a gente precisa sair do silêncio para agir nas palavras, mas também no trabalho e na ação da reflexão. Tudo que a gente vai passar para vocês hoje durante essa live, a gente passa, foi uma coisa que a gente pensou, conversou bastante com a equipe, mas que a gente pode mudar depois de uma ação, depois da reflexão. Então, depois que passar esse mês de setembro, a gente vai sentar, vai ver o que deu certo e o que não deu, e a gente pode mudar de ideia, pode fazer diferente. Por isso, a gente segue aí o que Paulo Freire fala, que é a ação e a reflexão. Tá? Isso está posto na Escola de Tempo Integral. Pode passar agora o slide, e eu vou passar a palavra para o William, se ele estiver me ouvindo, que ele vai conversar com vocês sobre esse slide próximo a esse que você colocou, e como se dará na prática esse retorno dos alunos. Então, passo a palavra, William. Me parece que o William está com problemas técnicos, né? A gente vai falar do horário já, tá bom, Luísa? Eu acho que o William está com problemas técnicos aqui. Deixa eu só conversar com ele, senão eu vou seguindo. Bom, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. A Cristina Beck está falando que o William saiu, falou que está com problemas técnicos. Não tem problema, tá? Eu vou continuar daqui, então, a partir desse slide que vocês estão visualizando, tá bom? Você está falando que ele foi beber água. Foi não, tá aqui. Vamos lá. Então, sobre o revezamento, vamos lá falar com vocês sobre o revezamento.
Vocês estão vendo aí no slide um exemplo que a gente colocou do sexto ano K. Então, para a gente conseguir atender os alunos na escola com 1 metro de distanciamento, que é o que a SEDUC nos colocou, né? Disse que é importante que a gente fizesse isso. Lembrando que antes era 1,5 metro de distanciamento que a gente tinha que seguir na escola. Agora, a Secretaria de Educação reduziu, né? A equipe de saúde, na verdade, do Estado, reduziu esse distanciamento para 1 metro na escola, de um aluno para outro e de uma pessoa para outra, pode ser professor também. Lá no pátio da escola, a gente consegue comportar no máximo 80 alunos. A gente tem mais de 400 alunos na escola. Então, no horário de almoço, a gente consegue comportar até 80 alunos nas mesas, e foi pensando nisso que a gente dividiu os grupos das salas em 3 grupos, tá? Então, eu vou falar para vocês esses 3 grupos aí, como eles estão sendo divididos. Então, o grupo 1, a gente vai pensar no sexto K. Vamos supor que o sexto K tem 30 alunos. O grupo 1 foi dividido do aluno número 1 até o aluno número 10. O grupo 2, do aluno número 10 até o número 20. E o grupo 3, do número 20 até o número 30. Ou seja, a gente dividiu o sexto K, aqui, hipoteticamente, em 3 grupos de alunos, que vão vir em semanas distintas. Como isso vai acontecer? Pode passar o slide, Emerson? E aí eu vou explicar na semana como isso vai acontecer. Então, um exemplo que vocês vão ver a seguir aí, a gente tem o calendário de setembro, tá? Que o Emerson vai pôr na tela já já. Para mim tem um delay, acho que ele já colocou isso. Então, vocês vão ver em setembro o revezamento desta maneira aqui. Na primeira semana de setembro, dia 1º de setembro, vai vir na escola os alunos do grupo 1. Na segunda semana de setembro, que a gente vai chamar de semana B, vai vir os alunos do grupo 2, da lista de vocês. Na terceira semana de setembro, os alunos do grupo 3. Na quarta semana, que a gente chama de semana D, pode ver que a gente está chamando de semana A, a primeira semana do mês, semana B, a segunda semana C, a terceira semana. Na semana D de setembro, que é a quarta semana, volta a vir para a escola presencialmente os alunos do grupo 1. E na semana E, que é a última semana de setembro, volta a vir para a escola os alunos do grupo 2. Se a gente continuar com esse revezamento, quando iniciar outubro, volta a vir para a escola os alunos do grupo 3, e assim sucessivamente. Como isso vai acontecer? Pode passar o slide, Emerson. A gente tem aqui o exemplo da Ana, uma aluna hipotética, né? Então, vamos supor que a Ana é uma aluna que ela está no grupo 1. Como que ela vai fazer? Ela vai vir na escola nos 3 dias 1º de setembro, ou seja, na primeira semana de setembro, ela vai vir presencialmente na escola. A partir do dia 6, que é na segunda semana, ela vai estar em casa. Então, lá na casa dela, ela vai acompanhar as aulas do CMSP, ela vai continuar fazendo os roteiros de estudo e as atividades que ela faz remotamente. Essas aulas do CMSP que ela vai acompanhar não são mais as aulas dos professores da nossa escola, são apenas as aulas do Centro de Mídias. Algumas outras atividades ela terá também nessa semana que ela fica em casa. Pode ver que ela fica 2 semanas em casa. A gente vai explicar no slide a seguir quais são as outras atividades que ela vai fazer em casa. Lá no dia 20, que é a quarta semana, ela retorna de novo presencialmente para a escola. Então, vocês podem perceber que o aluno se reveza aí. Ele vem para a escola, aí fica 2 semanas sem vir, vem para a escola e fica 2 semanas sem vir. Assim que vai acontecer. Pode passar o slide, por favor, Emerson. Nesse QR Code do próximo slide que o Emerson vai apresentar para vocês, vocês vão visualizar as listas para vocês saberem exatamente que semana você virá para a escola. Então, você vai saber exatamente que semana você vai estar na escola, acessando por esse QR Code as listas. Mas, lá na lista dos pais, no grupo de WhatsApp dos pais, a gente já mandou em PDF essa lista para você saber que semana que você tá, que grupo que você faz parte. Se você vai vir na primeira, na segunda, na terceira semana, em que grupo você está, no grupo 1, 2 ou 3. Então, vocês vão poder acessar essas listas que já estão no WhatsApp dos pais. Assim que a gente terminar essa reunião, eu mando também para o WhatsApp dos alunos. Só que eu quis mandar nos pais primeiro, porque eles já participaram dessa reunião presencialmente, pelo menos a grande maioria
lá na escola, tá bom? Eu pedi também para o Emerson deixar na descrição do vídeo aqui essa lista. Vamos ver se o Emerson consegue deixar na descrição do vídeo. Eu vou até falar com ele aqui pelo WhatsApp, para ver se ele consegue fazer isso, se ele já conseguiu. Ah, parece que sim. Vamos ver. Mas aí, Emerson, se conseguir deixar na descrição do vídeo, os pais já vão ter acesso também por aqui, tá? Pelo YouTube. Pode passar o slide agora? Vamos lá para os protocolos de segurança, tá, Emerson? Isso. Então, nesse próximo slide, que é sobre os protocolos de segurança, acho que o William voltou. Acho que eu consigo passar para ele, William. Deixa eu ver se eu consigo ouvi-lo. William? Vamos ver se o William voltou. Aí eu posso passar para ele. O William está sem sincronia aqui. Eu vou seguindo aqui, William. Quando você quiser, você me interrompe. Aí eu paro, tá bom? Priscila disse que chegou agora do trabalho. Não tem problema, Priscila. Depois vai ficar gravada essa live e você volta um pouquinho, tá? Para ver o que você perdeu. Vamos lá, então. Então, sobre os protocolos de segurança, o que a gente tem aqui para vocês? Os filhos de vocês, quando eles estiverem presencialmente na escola, eles vão ser obrigados, isso é obrigatório, porque é uma determinação da SEDUC para a gente se cuidar contra o Covid, a cumprir esses protocolos que vocês estão vendo aqui. Então, ao chegar na escola, o filho vai ter a sua temperatura aferida, ele não entra sem medir essa temperatura. Ele precisa estar de máscara, e é importante que vocês levem, os pais mandem máscaras sobressalentes para as crianças, para os jovens, né? Porque eles vão ficar o dia inteiro na escola, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o horário para vocês. E ele precisa ter máscara para trocar. Então, tem máscaras como as de tecido que a gente troca de 2 em 2 horas. Tem outros tipos de máscara que aguentam um tempo maior. Então, dependendo do tipo de máscara que você tiver, é importante que você traga algumas para você trocar ao longo do dia. Então, esse uso, para ele entrar na escola, ele precisa estar de máscara. O distanciamento de 1 metro, ele é obrigatório. Além disso, os alunos precisam higienizar as mãos logo na entrada da escola e depois, durante a escola, o dia de aula vai ter lá todas as coisas para que ele higienize as mãos. Depois disso, é importante também que ele não compartilhe nenhum objeto. Então, é importante que os pais mandem as canetas, os lápis, tudo que foi enviado no kit escolar dos alunos, para que eles não venham sem objetos, para que eles não troquem, não emprestem objetos pessoais para os colegas, tá? E a gente evita aí a circulação do vírus. Agora, esse slide que o Emerson está mostrando aí na tela é o slide dos horários. Como vai acontecer os horários aí para os meninos que vêm presencialmente? Então, os alunos do ensino fundamental, eles vão chegar às 7 horas na escola, não é 7h15, não é 7h20, ele chega às 7. Mas, até às 7h15, eles têm um momento de comer uma bolachinha, um cafezinho, só para quebrar o jejum, e aí eles começam 7h15 em ponto nas aulas. Então, o horário aqui de 7h15 não é o horário que ele entra, é o horário que ele vai estar comendo o lanche, é o horário que ele entra na aula, 7h15. Então, esse acolhimento inicial que a escola integral precisa fazer com os alunos é às 7. Então, todos os alunos às 7 têm que estar na escola, certo? A primeira aula, então, começa de fato às 7h15, vai até às 8. A segunda aula, das 8 às 8h45. Aí a gente tem uma pausa para o lanche, às 8h45. Depois a gente tem a terceira, da terceira até a quinta aula, a partir das 9h05. E a gente deu uma parada para o almoço às 11h20. Depois a gente tem um momento de tutoria. Que momento de tutoria é esse? Os professores vão agendar com os alunos, não só os professores, mas a equipe gestora também, vai agendar com os alunos momentos em que eles vão trazer para os alunos uma ficha e eles vão conversar com os alunos sobre o projeto de vida dele
e sobre as notas dos alunos, as atividades, o acompanhamento acadêmico. Então, olhando para o projeto de vida dos alunos, o professor vai dizer, olha, o seu projeto de vida, por exemplo, é ser arquiteto, mas as suas notas não estão condizendo com esse projeto de vida, né? O que a gente pode fazer para te apoiar mais? Onde você pode realizar as atividades? Como você pode fazer isso? Então, vai ser uma conversa do professor com o aluno. Então, esse horário, alguns agendamentos são feitos, não é que vai parar 400 alunos e, ao mesmo tempo, 400 professores atendendo. Não, a gente só tem 30 professores, mas eles vão fazer agendamento prévio com esses alunos, alvo da tutoria, e o momento de atendê-los é este aqui, tá? Essa organização também pode ser com um grupo de tutorados do professor. Ele tem cerca de 15 alunos aí no seu grupo de tutorados, e ele pode fazer uma conversa coletiva em algum momento, esse espaço também é para essa conversa coletiva com esses 15 alunos. Tudo isso pré-agendado, tá? Mas deixei aqui para vocês entenderem que vai ter um espaço depois do almoço para isso, que pode ser agendado para isso mesmo. Não só os professores, mas a própria equipe gestora tem um acompanhamento de alguns alunos que são nossos tutorandos, e a gente também faz esse agendamento. Daqui a pouco eu olho para as questões que vocês estão colocando no chat aqui. Aí, a partir disso, a gente tem a 6ª aula, a 7ª e a 8ª aula. Depois dessas 3 aulas, a gente tem momento de lanche dos alunos. E aí, a gente vai para a 9ª aula. Isso daqui é o movimento do ensino fundamental. Pode passar o slide, o Emerson? Porque a gente tem também o horário do ensino médio, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o horário do almoço deles é um horário diferenciado. Então, segue a mesma lógica que eu expliquei para vocês, mas muda alguns horários aqui. Eu não vou repetir os horários, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, que a gente tem 9 aulas no dia, a gente tem 2 lanches, o almoço e a tutoria. Então, aí vocês podem estar perguntando, poxa vida, tem tanta coisa assim, tem tanto horário de aula, o que tem de diferente, né? O que tem a mais e por quê? E como é que o professor vai fazer? Ele vai abrir a câmera lá e eu vou ter aula com ele ao mesmo tempo que ele está dando aula para os outros? Neste primeiro momento aqui, que é em setembro, a gente entendeu que se o aluno tiver exposto, no nosso caso, que é uma PEI de 9 horas, ele tiver exposto ao celular das 7 da manhã, isso quando ele está em casa, tá? Quando ele está em casa, não quando ele está presencialmente. Se ele tiver exposto das 7 da manhã até as 16 horas, só parando para os lanches e para o almoço, a gente entendeu que é muito tempo de exposição à ferramenta tecnológica. E então a gente entendeu que neste primeiro momento os professores não vão abrir câmeras nas lives presenciais. O aluno vai acompanhar então as aulas do CMSP e fazer as tarefas de lá. Não então acompanhando tanto tempo conectado com as aulas do professor na escola, porque isso pode prejudicar ele mais do que ajudar, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor para os alunos que vão ficar em casa, mas só para vocês entenderem qual é a dinâmica na escola. E aí vocês podem estar perguntando, então, tem uma perguntinha da Sandra do lanche, deixa eu já ler. Esses lanches, almoço serão fornecidos ou o aluno tem que levar? Todo lanche, almoço é fornecido pela escola, tá? Inclusive, não pode levar, porque se vocês levarem, aí acaba ficando um outro aluno olhando aquele lanche, aquele almoço, e ele vai ficar com vontade, a gente não pode oferecer. Então, a escola que oferece toda essa alimentação, tá bom, Sandra? Muito bem. O Emerson está explicando que devido ao delay, às vezes eu estou falando de um slide, ele já está em outro, ou vice-versa, né? É isso mesmo, tá, gente? Tá acontecendo isso. Então, agora falando sobre as inovações da PEI, só para esclarecer, já que o aluno vai ficar tanto tempo na escola, o que a escola PEI vai trazer de novo para eles? Então, pode passar o slide, tá, Emerson? Se você não passou ainda, é o slide que vai falar das inovações da PEI, é o próximo, tá bom? Então, vamos lá, já vou falando dele, tá? Então, para comportar essas 9 horas, essas 9 aulas diferentes aí que vão aparecer, aliás, 9 aulas diárias, a gente vai trazer algumas coisas. Os alunos que estavam acompanhando as lives já tinham acesso a algumas aulas que eu vou falar aqui. Só que no presencial, essas aulas são um pouquinho mais vivenciais, né? Então, ela tem muito mais interação do que tinha nas lives. E elas têm mais tempo também para acontecer. Então, as aulas que vêm diferente de uma escola de tempo regular são essas que estão na tela. Aula de protagonismo juvenil,
aulas de orientação de estudo, que neste momento que o aluno voltar vão ser aulas para recuperação de defasagens, a gente vai, enquanto vocês estavam de forma remota, os professores orientavam vocês nessas aulas a como estudar, né, como fazer uma boa agenda de estudos, e alguns focavam em recuperação, mas nem todos conseguiram fazer isso. Então, quando vocês tiverem, a gente vai destinar mais espaço das aulas de orientação de estudo para a recuperação das defasagens, tá bom? Tem as aulas de práticas experimentais, que aí propõe que o aluno ponha a mão na massa para fazer práticas mesmo, que vão ajudar nas aulas de química ou de ciências, né? De todas as aulas que propõem essa prática. Tem as aulas de clube juvenil, que na verdade não são aulas, são momentos em que os alunos, mediados e tutoriados pelo diretor e pelo vice-diretor, formam clubes que passam por aquilo que eles mais gostam. Por exemplo, se tem um grupo de alunos lá no 7º K que gosta muito de teatro, eles podem fazer um clube de teatro, claro que com distanciamento, seguindo os protocolos de segurança, mas eles podem fazer um grupo de teatro, pensando em monólogos, usando tecnologia também para isso. Os que gostam de música podem criar rádios. Então, tudo isso, quem organiza é sempre o diretor e o vice-diretor na escola. E aí tem a tutoria, que eu já falei para vocês mais ou menos como ela vai acontecer. E, além disso, tem as aulas do Inova, que vocês já conhecem, que é aquelas de projeto de vida, eletivas e tecnologia. Certo? Tem a Viviane aqui colocando, é obrigatório assistir às aulas presenciais do 3º ano? Não há obrigatoriedade neste momento de nenhum aluno vir presencialmente na escola. A escola está aberta para que vocês venham presencialmente. Mas o pai pode, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, ele pode assinar um termo dizendo que o aluno não vai vir presencialmente, tá? Nesse momento a gente está aberta para isso. Mas o aluno que não vier presencialmente, ele vai ter que seguir algumas atividades que eu vou pôr na tela aqui, a próxima slide, inclusive, vai falar sobre isso. Pode passar, tá, Emerson? Então, o aluno isso, é esse mesmo, tá? Quais aulas, atividades os alunos permanecem em estudo remoto devem acompanhar. Então, o aluno que optou por não vir na escola, ou o aluno que optou por vir para a escola presencialmente, mas que está numa determinada semana em casa, remotamente, ele precisa fazer essas atividades. Quais são elas? Acompanhar as aulas dos professores do centro de mídia e fazer as tarefinhas que aparecem lá todos os dias. Então, ele assistiu a aula do professor do centro de mídia, é 1h30 de aula só, não vai ter mais a aula do nosso professor, que seria mais 1h30, e vai ter que assistir a aula do centro de mídia, que é pensada para o ensino remoto, tá? Ele vai ter que, além de acompanhar essas aulas, ele vai ter que realizar os roteiros de estudo com as tarefas, junto com as tarefas do CMSP, acompanhar os roteiros de estudo e realizar esses roteiros de estudos na semana que ele é proposto. A gente vai propor aqui formar grupos de estudos com os alunos que estão comparecendo na aula. Então, esse aluno que não está comparecendo presencialmente, ele vai formar grupos com os alunos que estão vindo na aula. E os grupos que estão vindo na aula presencialmente, eles vão estar divididos assim. O aluno do grupo 1, que veio em uma semana, ele tem que estar no mesmo grupo do aluno do grupo 2 e do aluno do grupo 3, para sempre, durante a semana, ter um aluno na escola. Porque, às vezes, vocês têm uma dúvida que o próprio colega de vocês pode levar para o professor. E aí, às vezes, a gente já responde a dúvida de vocês, fazendo essa ponte entre os próprios alunos, tá bom? Outra coisa importante que a gente vai fazer aqui, né, é colocar um plantão de dúvidas. Então, os professores da nossa escola, eles não vão estar mais dando as aulas como eles estavam fazendo antes, né, fazendo aquela aula com interação, mas a gente vai ter 3 dias na semana destinados a meia hora cada dia, o professor está lá para fazer um plantão de dúvidas. Ele não vai trazer uma aula pronta para vocês, mas ele vai estar lá disponível para recolher aquelas dúvidas que vocês tiveram das aulas do CMSP, para anotar, para levar para outro professor, ou para te esclarecer a dúvida nesse mesmo plantão, né? E aí, o que a gente vai fazer? Na terça-feira, um professor da área de humanas vai estar disponível para fazer o plantão de dúvida. Na quarta-feira, um da área de linguagens e códigos. E na quinta-feira, um da aula de ciências e matemática, né? Ciências da natureza e matemática. E aí, meia horinha, responde as dúvidas, anota, né, para vocês, e aí ele segue. Então, aquela 1h30 de live, ela não acontece mais, mas a gente ainda tem essa ferramenta aí, esse instrumento, para que pelo menos tenha algum contato com vocês que estão em casa, tá bom? Vamos lá.
Tem mais uma dúvida aqui. A Júlia Camargo está falando, vou mandar máscaras descartáveis. Pode ser? Claro que pode. A máscara que você tiver em casa para que seu filho use, tá? A Nelma Cruz está falando, pelo que vi, terá um período de tempo em que todos os alunos do ensino fundamental e ensino médio estarão juntos no almoço e lanche. É isso mesmo? Não irá exceder a quantidade no pátio? Não, por isso que a gente faz um momento de tutoria. No momento de tutoria, esses alunos não vão estar na mesa dos lanches. E a gente vai ter toda a equipe da escola para orientá-los. Para vocês terem uma ideia, as mesas estão todas sinalizadas. Então, tem o local de sente aqui, não sente aqui. Então, o aluno só vai poder sentar onde está sinalizado para ele sentar. Onde está falando que não pode, ele não pode sentar. E a gente vai ter a todo momento essa orientação, né? Não só a gente vai fazer essa orientação, mas a gente vai chamar os alunos para nos ajudar a orientar. Mas foi pensado justamente para que não exceda esse limite, essa quantidade de alunos para dar o distanciamento de 1 metro, tá bom? Tá, Nelma? Então, isso tá já organizado, tá bom? Vamos lá. Haverá transporte? Deixa eu ver se o William conseguiu voltar para falar do transporte. Só um momentinho, gente. O William está falando aqui, só tem que falar para os pais irem na escola assinar. Eu já vou falar isso para os pais, sim, tá? Passo os recados. Eu acho que o William não conseguiu mesmo. Tá bom, gente, eu vou continuando daqui, não tem problema, tá? Vamos lá. Haverá transporte escolar? Sim, a gente vai ter o transporte escolar para os alunos que fazem jus ao transporte escolar. Então, os alunos de Itatuba são alunos que a gente atende e que têm transporte escolar. Esses alunos, eles precisam estar com distanciamento de 1 metro, mas a gente já mandou para a prefeitura a lista dos alunos que precisam de transporte escolar e os dias que eles vão vir na escola. Então, a prefeitura que vai organizar esse distanciamento dentro do transporte escolar. O que a gente pede para vocês? Mande o seu filho para a escola apenas no dia em que na lista aparece o nome dele para estar presencial. Não mande o aluno para a escola o mês inteiro. A gente não consegue receber alunos e a gente não vai poder fazer isso. Porque se o aluno vier e a gente excede o limite de alunos, por exemplo, lá no espaço de alimentação, a gente já está ferindo o protocolo. Então, o transporte escolar vai trazer o aluno naquele dia em que na lista ele aparece para vir na escola, tá bom? Para ele conseguir fazer o distanciamento. Mas a prefeitura já está ciente disso. Ah, Graciela, eu estou com dúvida, eu moro no bairro tal. Vocês podem entrar em contato com a escola, falar diretamente com a GOI, né, que é a Ellen, e ela vai dizer para vocês o caso de vocês. Hoje, lá nas reuniões que a gente teve de manhã, a gente já esclareceu vários casos de alguns bairros aí em questão. Então, se tiver dúvida, um ponto mais pontual, pode entrar em contato na escola, porque às vezes aqui a gente não consegue responder tanto assim. Laura Ciantelli está falando, na escola ainda tem Wi-Fi dos alunos? A gente tem Wi-Fi. O Wi-Fi que a gente tem na escola, Laura, ele é bem fraquinho, tá? Então, os professores fizeram uma vaquinha e a gente conseguiu colocar um Wi-Fi mais forte para que o professor desse aula para você de verdade, né? Pelo CMSP. Mas a SEDUC informou que vai instalar um Wi-Fi mais forte nas escolas, a gente só está aguardando isso. De qualquer forma, a gente vai receber mais 30 computadores, notebooks para uso dos alunos, a gente recebeu já alguns para uso dos professores e a gente tem a sala do acesso. Então, essa tecnologia, para quem tiver presencialmente, a gente vai fazer de tudo para disponibilizar, tá bom? Nem que seja usando o acesso, por exemplo. Tá bom? O aluno vai ter que levar celular? Olha, antigamente eu falaria que não, mas hoje, no contexto que a gente vive, sim. Porque às vezes ele vai estar numa semana de fazer um roteiro de estudo. E se ele tiver com o celular, talvez ele faça de lá da escola mesmo. Por quê? Porque a gente não espera que o aluno que esteja na escola presencialmente chegue em casa com lição de casa. Por isso a gente tem orientação de estudos também. Para que ele, dentro da escola, no período integral, ele resolva tudo que ele tem que resolver da parte de estudo dele, para que em casa ele tenha uma parte de descanso, de lazer, tá? Então, neste caso, sim. É claro que você vai orientar o aluno para dizer, esse celular é para uso pedagógico, esse celular é para que você utilize dentro do que você vai aprender, tá? Essa é uma dúvida do Newton aqui. Então, de transporte escolar, a gente diz que sim, mas com segurança, né? Vamos passar o slide, então, agora. Acho que já até passou, né? Orientação sobre o uso de uniforme.
De acordo com o nosso regimento escolar, o uso do uniforme na nossa escola ele deve ocorrer. Nas reuniões que a gente fez com os pais, que a grande maioria foi nessa reunião presencial, todos concordam com esse uso do uniforme, acham que é importante. O Grêmio hoje na reunião fez uma ação falando da importância do uniforme escolar. É claro que a gente sabe que alguns alunos cresceram, outros alunos não entraram na escola esse ano, ainda não tem uniforme. Então, uma sugestão dos pais na reunião de hoje, que foi acatada, né, e vai ser realizada pelo Grêmio Estudantil, é que a gente faça um grupo de troca. Então, o Grêmio Estudantil vai organizar esse grupo de troca. Então, se você tem um uniforme escolar do seu filho, ele cresceu, você pode entrar nesse grupo de troca e tentar trocar com um outro uniforme escolar de alguém que já não está usando, que é mais velho, já cresceu também. Então, a gente vai poder fazer esse grupo de troca. Mas o Grêmio Estudantil está organizando uma ação de doação de uniforme. Então, a gente vai informar para vocês também como vocês fazem essa doação. Na verdade, já vou informar agora. Lá na caixinha, tem uma caixinha destinada para doação, que o Grêmio já providenciou. E a gente vai pedir para vocês que puderem doar, que não quiserem trocar, mas que puderem doar o uniforme, que deixem nessa caixinha uniformes que estejam em condições de uso, para que a gente ofereça para os alunos que não podem comprar uniforme nesse momento. Também, conversando com o Marcos hoje, né, com o diretor da escola, lembrando que o Marcos não está nessa live hoje, estava com outra demanda, mas ele esteve o dia inteiro presente na reunião presencial com os pais, né? Tudo isso daqui é orientado pelo próprio diretor, tá? Ele estava nos ajudando a fazer tudo isso aqui para vocês. Mas o que ele disse? Que a gente vai ter um prazo aí para vocês comprarem um uniforme. Nos grupos de WhatsApp, esse prazo é mais ou menos de 30 dias que ele está dando, tá? Só que no grupo de WhatsApp, a Ellen, que é a nossa gerente, ela vai enviar para vocês o telefone de algumas opções de locais que vendem, né? Mas se vocês quiserem verificar outras também. E aí vocês vão poder conversar e verificar quando vai ficar pronto, tá? Mas a gente quer que realmente todo mundo providencie esses uniformes assim que puder, para na semana que você estiver na escola, você utilizar esse uniforme, tá bom? Nesse primeiro momento, Juliana, respondendo a sua pergunta, né? Poderão ir sem? Se não tem uniforme, encomenda, e aí, no caso, vai sem, sim. Tá bom? Mas aí 30 dias no máximo aí, organiza para ter esse uniforme para ele entrar, pelo menos com a camiseta, aí é importante que isso aconteça, tá bom? Muito bem. Nos dias que o aluno não estará em aula, a segunda pergunta, ele terá atividades para fazer em casa? Sim, um slide que eu já passei falando sobre isso. Ele vai ter roteiro de estudo, tá? Ele vai ter aulas do CMSP para assistir em casa, as tarefas do CMSP todos os dias, que ele vai continuar fazendo para configurar a presença. E ele vai ter também as sequências digitais, que são atividades que ajudam na recuperação desse aluno, né, do material Aprender Sempre, e as APs. Então, todas essas atividades ele precisa fazer sim, tá bom? Estava no slide anterior, então voltando com essa dúvida aqui. Vamos passar então. Vamos lá para o slide, isso, assinatura do termo. Bom, durante a reunião presencial hoje, eu li para os pais algumas coisas que constavam no termo de retorno presencial, tá? E quando o pai assinou a lista de presença, depois que acabou a reunião, ele já concordava com esses itens que eu vou ler aqui para vocês. Por que a gente fez uma reunião presencial e está fazendo uma live agora? Aí vocês podem perguntar, por que teve pai que foi presencialmente e agora tem pai que está tranquilo em casa assistindo a live? Não, não é bem assim. Vocês que estão assistindo essa live e que não puderam vir presencialmente, precisam comparecer na escola assim que vocês puderem, para assinar uma lista que vai estar lá, que vai estar esse termo aqui também, que eu vou ler já, e dizendo que concorda plenamente com as demandas abaixo desse termo, para que o aluno realmente esteja presencialmente na escola, tá bom? Então, essa reunião não tira a importância de vocês precisarem ir na escola assinar esse termo, concordando com o que a gente vai apresentar aqui para vocês, para configurar que vocês participaram dessa reunião, tá bom? Então, é importante. Lá na escola, as minhas estão fazendo toda a higienização, até para vocês assinarem a lista, elas só pegam na lista quando elas higienizam a mão com álcool. A gente está cuidando muito bem disso, vocês também só aferem a temperatura antes de entrar na escola, então isso acontece lá, tá bom? Mas é importante que vocês
estejam na escola para assinar esse termo, tá bom? Eu vou, então, ler o que está no termo, o que esse termo traz, tá? Vamos passar? Pode ir lá para o declaro ao assinar a lista de presença, né? A seguir, que concordo plenamente com. Pode passar, então, o slide, tá? Vou esperar um pouquinho. A gente vai começar pelo item 1, tá bom, Emerson? Acho que tem delay, daqui a pouquinho ele vai colocar. Muito bem. Então, o primeiro, caso haja contágio do meu filho com a Covid-19, me responsabilizo inteiramente por quaisquer intercorrência, uma vez que o vírus circula em todos os locais e não somente na escola. Isso é uma coisa que consta no termo. Por quê? Porque a gente não pode enviar o filho para a escola e, se ele contrair o Covid lá, culpabilizar a escola. Por quê? Porque a escola é um ambiente seguro, mas muito mais do que isso, porque o vírus está circulando em todos os lugares. Então, a gente não tem como falar que o filho adquiriu Covid lá, tá? Então, é importante que vocês saibam disso e isso vocês assinam lá no termo quando vocês forem presencial para fazer essa assinatura. Importante que vocês façam isso entre segunda, no máximo terça, tá bom, gente? A escola está aberta das 7 da manhã até as 4 da tarde. O segundo item que aparece tá com quase 12 segundos de delay, o Emerson tá falando. Então, segundo item que aparece, cumprirei juntamente com meu filho todos os protocolos de segurança e distanciamento estabelecidos pela escola. Então, todos esses protocolos que eu já falei para vocês nos slides anteriores precisam ser cumpridos. O aluno não vai entrar sem aferir a temperatura, ele precisa higienizar a mão antes de entrar na escola, ele precisa ter o distanciamento e manter isso de 1 metro, não pode ficar tocando no colega, e ele precisa usar máscara e ter máscara sobressalentes. Isso é importante. Claro que se um aluno chega lá, é um aluno que tem que não tem nenhuma máscara porque não tem a condição para isso, a gente tem algumas máscaras na escola para oferecer, mas a gente pede encarecidamente que vocês que podem levar essa máscara aqui, levem, tá bom? Para a gente atender realmente os alunos que precisam. Próximo slide, então, que é o 3. Os alunos participarão das modalidades de ensino híbrido, neste caso, no aluno que realmente volta, né, que assinou que vai voltar. Isso quer dizer que os alunos frequentarão a escola presencialmente, de acordo com a lista de revezamento, tá? Não é direto. E participarão das atividades remotas quando não estiverem em ensino presencial. Então, quando o aluno for presencial, ele participa das atividades presenciais. Quando ele estiver remoto em casa, ele assiste às lives, faz o roteiro de estudo, faz as sequências digitais, se for semana de sequência, e as APs, tá bom? 4. O aluno deverá frequentar as aulas presenciais sempre usando máscara de proteção e ter outras sobressalentes. Já falei disso, vai estar escrito isso no termo que vocês vão assinar. Levando em consideração o número de horas que o aluno permanecerá na escola. Pode passar. O 5º. Em hipótese alguma, encaminharei meu filho à escola tendo quaisquer sintomas associados aos da Covid-19. Ou ainda, se tiver tido contato com pessoas testadas como positivo para a Covid. E nessa condição, avisarei a escola imediatamente para que a mesma possa tomar medidas cabíveis e orientar a família. Então, que isso fique muito claro. Se o aluno apresentar qualquer sintoma, o nariz está escorrendo, ele parece estar, né, tá febril, não envie este aluno, mesmo que ele estiver na lista do presencial. Comunica à escola que ele está com esses sintomas e não manda o aluno para a escola. Porque se ele chegar na escola, a gente vai segurar ele no portão e vai pedir para você vir buscá-lo. Porque a gente não pode deixar aluno com sintomas perto de alunos que vieram para a escola que não estão com esses sintomas, tá? Então, isso é muito importante que todo mundo saiba, tá? Como vai ser o momento de troca das máscaras dos alunos? O aluno, ele que vai gerenciar esse momento, tá? A gente vai lembrar, claro, se a gente perceber que o aluno está muito tempo com uma máscara, a gente vai lembrar. Mas ele que gerencia. Então, ele vai higienizar as mãos com álcool, o álcool vai estar exposto, disponível na escola, em cada parte da escola, e aí ele troca a máscara dele e guarda a máscarazinha dele, que ele não vai usar mais na mochila, leva para casa para lavar, tá bom? A gente vai orientando isso também. Tem mais uma dúvida do Daniel. Obrigado, uniforme, uma vez que usará por tão pouco tempo. Obrigado, uniforme, uma vez que usará por tão pouco tempo. Ô, Daniel, na verdade, a gente tem esse mês fazendo esse revezamento
dele vir na escola uma semana, né? Depois ele fica em casa 2. Só que, se a gente conseguir diminuir esse revezamento para que ele venha uma semana sim, outra não, e depois da vacinação, se a própria SEDUC deixar que os alunos venham, né, na sua totalidade, a gente diminui esse tempo que o aluno vai vir para a escola, né? Então, ele tem até o final do ano para isso ainda. Então, assim, a obrigatoriedade do uniforme, na verdade, é um acordo que já está no regimento da escola, que já passou pelo conselho. É claro que a gente vai ponderar, né? Porque a gente sabe que tem pouco tempo, a gente sabe que vocês ainda vão, talvez, pedir esse uniforme, aí tem um tempo para chegar, tá bom? Então, a gente pondera isso, tá bom? Mas é algo que o próprio regimento já diz, tá bom? Alunos que já foram vacinados contra a Covid deverão trazer cópia da carteira de vacinação para esta finalidade, para compor o prontuário do aluno. Todos os nossos professores que foram vacinados, eles já enviaram essa cópia da carteirinha de vacinação, e a gente faz esse controle de quem está vacinado com as 2 doses, quem está vacinado com uma dose só, e com os alunos a gente vai fazer esse mesmo controle. Por quê? A gente só consegue que esse vírus não fique sendo transmitido depois que toda a população estiver vacinada, né? Então, a gente precisa que os alunos realmente, quando chegar o momento deles serem vacinados, que eles sejam, para que eles possam ir para a escola com mais segurança. Muito bem. Pode passar o slide, a gente tá... Isso já passou, né? Faz um tempinho. Vocês vão assinar essa lista, então, lá na escola. Essa live não tira a responsabilidade de vocês irem até a escola assinar essa lista de presença, né, condizendo que você assistiu essa live, e assinando tudo isso que eu falei, se responsabilizando por tudo isso que eu falei agora. Muito bem, pode passar o slide. Agora eu vou apresentar para vocês a agenda da semana. Essa orientação que eu estou fazendo aqui com vocês é uma orientação... pode passar, tá? Eu acho que você já até passou. Essa orientação que eu estou fazendo aqui para vocês é uma orientação que faz parte de um movimento para acontecer o retorno presencial. Outra coisa que faz parte desse movimento é cuidar da saúde emocional da comunidade dos alunos. Então, amanhã, dia 19, amanhã, quarta-feira, isso. A gente preparou, já mandamos para os grupos, né, até o banner com essa reunião. Então, a gente preparou uma palestra, né, / reunião, com o psicólogo da escola. A gente tem um psicólogo que cuida da nossa escola, que já fez palestra para os professores, e o tema que a gente propôs para ele é esse: saindo do isolamento, como lidar com as emoções no retorno presencial. Essa palestra vai ser pelo Google Meet, não pelo CMSP, porque é uma palestra feita para os pais, e a gente vai abrir para todos os pais que quiserem participar. Então, talvez vocês notem uma mudança dos filhos de vocês quando ele vier na semana presencial. Por quê? Porque ele ficou muito tempo ali com distanciamento social, dentro de casa. Então, a gente pediu que o psicólogo fale sobre isso para preparar a gente. E também para vocês poderem falar daquilo que traz de saúde emocional mesmo, de problemas com essa saúde emocional por conta de toda essa mudança que a gente está vivendo. A gente também, pode passar o slide, a gente também, no dia 26/8, que é quinta-feira, a gente vai fazer também pelo Meet uma mobilização dos alunos, que é solicitada pela SEDUC, então o Grêmio Estudantil, junto com o William, que é o vice-diretor, e a professora da sala de leitura, que é a Silane, vai ter um momento para falar com os alunos sobre o processo de indicação de livros, obras literárias. Então, em breve, a Secretaria de Educação vai mandar para a gente um acervo com livros novos, livros legais, assim, que os alunos gostam de ler, condizente com a idade dele, e aí a gente vai pedir que os alunos indiquem esses livros. Essa reunião vai ser pelo Google Meet, tá? Com todos os alunos, para que o Grêmio explique como vai acontecer essa indicação, tá? Então, esse dia não haverá a live dos nossos professores, para que todo mundo consiga participar dessa mobilização do Grêmio Estudantil, do vice-diretor e da professora de sala de leitura. Podemos passar, por gentileza, o slide. A gente vai agora para a reunião da psicologia, do psicólogo da escola, né, que é um movimento que se chama Psicologia Viva, do Conviva, e essa reunião que a gente vai fazer para os pais, a gente também vai fazer para os alunos. Então, dia 27/8, que é sexta-feira, a gente vai fazer para os alunos do ensino médio, por exemplo, às 14 horas, essa reunião
que na verdade essa reunião pelo Google Meet, né, não é presencial, em que o psicólogo também vai falar para vocês como lidar com essas emoções no retorno presencial e quem continua também no revezamento, tá bom? Eu vou ver agora se tem mais alguma coisa aqui que o William precisa... Aqui o William está falando com vocês, olá pessoal, desculpe pelo problema técnico. O William participou de todas as reuniões, a gente fez várias hoje, estamos cansados pra caramba desde as 7, né, William? E, então, só para saber. Aqui da câmera, o Marcos pediu para avisar vocês, né, que a escola, ela tem câmeras de segurança em todos os espaços, tá? Essa câmera, ela é feita para segurança mesmo dos alunos. Elas surgiram de um movimento do próprio Conviva para uma escola mais segura, passou pelo conselho de classe, a permissão dessas câmeras estarem na escola, e as imagens são gravadas, mas ela só é solicitada em casos muito específicos, né, de alguma coisa que aconteceu na sala de aula, algum momento muito específico, e aí a gente tem que solicitar lá para a SEDUC, essas imagens, até hoje não aconteceu, mas é para vocês terem essa ciência de que há câmeras na escola inteira. O William pediu para eu trazer essa informação aqui para vocês, tá bom? Que esse movimento já há algum tempo já passou pelo conselho de escola para ocorrer, tá bom? Da minha parte, eu termino aqui, pode passar o slide, que é o de finalização, mas eu vou dar uma lidinha nas perguntas para ver se eu perdi alguma coisa, tá bom? Alguma dúvida que eu não esclareci. Despedir-se não é dizer adeus, é apoiar e desejar o sucesso para uma nova jornada, que está apenas no começo, né? A gente agradece aqui a presença, mas eu vou dar uma olhadinha agora só se tem mais alguma dúvida. Alcione, os alunos vacinados, eu acho, né? Poderão ir mais vezes ou vai continuar normalmente até todos serem vacinados? O aluno só vai poder vir presencialmente na escola no dia em que estiver especificado para ele ir, na lista que a gente mandou nos grupos de WhatsApp. Então, a gente mandou em cada grupo de WhatsApp dos pais, aqui na descrição do vídeo também vai estar essa lista, né, esse link para essa lista. Você vai olhar lá, o meu filho faz parte do grupo 1, ele vai vir na primeira semana de aula e vai retornar depois de 2 semanas. E aí vai ter a data, lá tem a data e o nome do seu filho. Ele só pode vir na escola nesta data. Quando a SEDUC nos falar que a gente pode ter um distanciamento menor do que 1 metro, a gente volta a conversar. Mas não, só porque ele está vacinado, ele não pode vir na escola direto, tá? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque mesmo vacinado, todos os nossos professores basicamente estão vacinados. Mesmo assim, eles têm que manter distanciamento de 1 metro. Porque mesmo vacinado, o vírus circula. Então, só pode mandar o aluno no dia que na lista ele tiver para vir, tá bom? Os pais de alunos que vão continuar com o ensino remoto também precisam ir na escola? Precisam ir na escola para assinar que o seu filho não vai vir na escola e se responsabilizar de que ele vai fazer as atividades em casa. Então, precisa vir na escola, sim, para assinar a lista de presença dessa reunião. Quem ainda tiver dúvidas, ligar na escola, assinar o mais rápido possível os termos, o William está falando, se possível até amanhã, ele está pedindo, tá? Das 7 às 16. Aí vocês podem tirar mais dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, dá para tirar lá. O William está me puxando a orelha aqui, porque eu tenho que terminar a live, né? Porque é uma live que fica aqui no YouTube, então é uma live que a gente acaba tendo que ser mais breve, tá bom? Eu acho que é só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no WhatsApp que os meninos mandaram para mim. Eu acho que não. Tudo bem, meninos? Estou olhando aqui no WhatsApp, mas eu acho que não. Pronto. Acabou, eu acho que acabou, gente. Então, é isso mesmo. Estou vendo que a live fica gravada, que vocês perguntaram. Tá bom, eu acho que era só isso de dúvidas. Então, gente, a gente encerra aqui a live. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá? E a gente finaliza essa live aqui hoje, tá bom? Vai ficar gravado aqui, a gente pode acessar pelo link que foi pelo WhatsApp, tá bom?